Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje o texto que eu tenho para compartilhar com vocês, ele está em Efésios 5, versículo 14, onde está escrito o seguinte: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Na Bíblia tem passagens que ela relaciona sono com morte. E essa morte, ela é vista como morte espiritual. E tem dois casos que aconteceu a morte física, e dois casos que eram sono mesmo. Um dos casos da morte, que Jesus citou como sono, foi Lázaro. Jesus falou para os discípulos que ele estava dormindo e ele queria referir como a morte. Depois a filha de Jairo também, outro caso em que Jesus ressuscitou, que ele ressuscitou Lázaro também, e que ele referiu que a menina estava dormindo, mas ela havia morrido e Jesus também ressuscitou. Então a gente vê essa relação de sono com morte, onde Jesus tem o poder de trazer a vida. E eu vou deixar todos esses textos essas referências que eu estou dando, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, que se você tiver interesse, você pode estar procurando para estar tirando dúvida, para estar fazendo um estudo mais aprofundado também. Em dois casos de sono, o caso de Jonas, que ele estava fugindo de um propósito que Deus havia determinado para que ele cumprisse. E ele estava fugindo da vontade de Deus e estava acontecendo uma tempestade onde ele estava dentro de um navio e ele dormia profundamente. Ele precisou ser despertado por alguém. Imagina um rebuliço dentro de um navio, prestes a naufragar, as pessoas ali apavoradas, e ele dormia profundamente. Outro caso de sono foi Pedro, quando estava preso. Ele estava sentenciado à morte e ele dormia, mas havia uma igreja, havia irmãos que estavam ali orando por ele, e um anjo do Senhor entrou ali dentro da prisão, despertou Pedro daquele sono e o tirou dali. Então a gente vê essas relações de sono com morte. E por duas vezes, já pela manhã, porque 5 horas da manhã já está claro e é manhã, mas para eu que acordo mais tarde, lá pelas 7 horas, 5 horas para mim ainda eu vejo como madrugada. Mas eu sei que muitas pessoas nesse horário já estão levantando, já estão se preparando para sair para o trabalho. E eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar, ou que seja de madrugada, 3, 4 horas da manhã, 5, porque o sono, ele é muito importante para mim. O sono, eu dormir, eu descansar o meu físico é muito importante. Quando eu não durmo bem, quando eu acordo durante a noite, geralmente no outro dia eu fico um pouco capenga. Então, eu sempre comento e falo que o sono, para mim, ele é mais importante do que o alimento. E o Senhor quis falar comigo por 2 noites, por 2 manhãs, no caso. E veio na minha mente, desperta tu que dormes. Na primeira manhã, eu deixei passar. Na segunda manhã, que foi consecutivo, eu levantei. Eu levantei e dobrei os meus joelhos. E depois eu fui meditar nesse texto. E esse texto aqui, se depois vocês tiverem tempo, peguem com atenção esse texto de Efésios, é do capítulo 4, do 17 ao 32, e depois do capítulo 5, do verso 1 ao 14. E deem uma lida, deem uma analisada, busquem entendimento no Senhor, do Espírito Santo, para trazer revelação. E o que o Senhor falou para mim? Eu estou falando aqui, desperta tu que dormes, dormir do físico, porque eu quero te despertar. Quero te despertar nesses horários para você levantar, para você orar, para você interceder por pessoas, para você clamar também pela sua vida, pela vida dos seus familiares,
E depois, quando ele falou, levanta-te dentre os mortos, esse morte aí é morte espiritual. Desperta para essas coisas que estão aqui, que eu deixei, a palavra, a orientação que eu deixei, desperta para essas coisas. Não deixa que esse sono, essa morte espiritual, que ela se aposse da sua vida. Então, o Senhor falou comigo 2 tipos que significava de sono, tanto físico quanto espiritual. O sono físico para despertar e o sono físico que leva, e o sono espiritual que leva à morte. Então, por isso eu resolvi vir compartilhar esse texto, porque às vezes tem pessoas que possam estar em situações de morte espiritual. Porque no sono a gente não tem ação, no sono a gente não tem nenhuma ação voluntária. E quando a gente está dormindo espiritualmente também a gente não tem ação, a gente não toma nenhuma atitude em relação tanto a deixar de praticar as coisas erradas e também em relação a praticar aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos aproxima dele, aquilo que faz com que a gente cumpra a obra do Senhor aqui, enquanto estamos aqui na Terra. Então, esse estado de sono relacionado à morte espiritual, nós não podemos deixar que ele se aloje da nossa vida, que ele tome espaço nas nossas vidas, que nós venhamos estar dormindo espiritualmente, que o Senhor venha nos livrar disso. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, é isso que eu trago para que possa despertar. Se tem alguém dormindo, se tem alguém em estado de descanso aí, de não praticar as coisas do Senhor, que venha acordar, que venha despertar. Leiam, gente, leiam esse texto aqui de Efésios, peçam revelação do Espírito Santo, vejam se vocês estão praticando algo aqui que faz com que a gente morra espiritualmente, que faz com que a gente caia em sono profundo, que faz com que a gente fique em coma espiritual. E peça para o Espírito Santo trazer revelação aos corações de vocês, porque só Ele pode nos dar revelação, só Ele pode nos dar entendimento do que é que Ele quer para nossas vidas. Então eu espero que esse vídeo possa abençoar a vida de quem estiver assistindo, que possa cooperar como crescimento, que possa cooperar como algo que vai fazer com que você aproxime mais do Senhor, com que você tenha desejo de despertar, de acordar no sono, caso esteja dormindo, para se aproximar do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para colocar a sua vida de acordo com o que Ele quer, e que seja instrumento na mão do Senhor. Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo todo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque às vezes você não está nessa situação, mas uma outra pessoa que você vai compartilhar, isso vai abençoar, isso vai acrescentar, isso vai despertar essa pessoa a se aproximar do Senhor. E também não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.